Que alegria, que bom estar de volta. Começamos então mais uma empreitada, mais uma temporada, o termo que a gente quiser usar. Agora num novo formato, um formato que não é mais diário e sim semanal. Por quantas semanas o Senhor permitir, sempre às quartas-feiras, 7h30 da manhã. Muito bom. Para quem está chegando hoje, acho que eu vou fazer só uma breve apresentação aqui. Não sei quem está chegando hoje, se você está chegando hoje, pode escreve aí se é a sua primeira, segunda, terceira, quarta temporada. Mas para quem não me conhece ainda, o meu nome é Ana Márcia, mas eu sou, na verdade, a Naná. Eu tenho aqui o Filipenses 4.8 já tem algum tempo no Instagram. Como ministério, como blog, ele existe já há 10 anos. Esse é o ano em que ele completa 10 anos de existência. E as lives, na verdade, elas são bem mais recentes. As nossas lives devocionais começaram com a quarentena, com o isolamento social pela pandemia que a gente tem vivido. Por conta dela, a gente começou a fazer as devocionais diariamente. Começamos estudando os atributos de Deus numa série chamada Deus Incomparável, que você escuta, que você encontra lá no YouTube por completo. Ontem a gente encerrou de subir todos os vídeos, então agora todas as temporadas estão completas em todos os canais, tá? Então você tem no IGTV, você tem no YouTube, tem no Spotify, a temporada sobre os atributos de Deus, foram 22 dias, e depois a gente foi falar sobre contentamento, uma outra temporada falando sobre estar e viver contente em qualquer situação, e a gente praticamente emendou ela com uma pequena pausa falando dos pecados embaixo do tapete, que falam sobre aqueles pecados toleráveis ou sutis que a gente aceita no nosso dia a dia sem prestar muita atenção neles, porque a gente está mais preocupado com os pecados grandes que os outros cometem. E agora vamos falar sobre remir o tempo. E como vocês sabem, que já é nosso combinado aqui, toda live, para quem não consegue assistir ao vivo, ou para quem quer compartilhar ou rever depois, toda live ela é disponibilizada depois no IGTV e também no Spotify e no YouTube, tá bom? Agradeço o carinho de todo mundo, tô conseguindo ler alguns comentários aí, a maioria não é visitante, já está aqui há mais de uma temporada, isso é muito bom, muito legal de saber. E como você já está aqui há mais tempo também, queria dizer que dessa vez a gente vai testar um formato diferente também, no sentido de que a partir de hoje, quando o assunto for mesmo começar, quando a gente for entrar na devocional do dia, depois desse alô e dessa festa que eu gosto mesmo de fazer todas as manhãs para conhecer vocês, a hora que a gente for entrar mesmo na devocional, eu vou desativar os comentários, tá bom? Isso é um teste. Eu não gosto de ficar sem as interações de vocês, eu falei isso nas poucas vezes que isso aconteceu, eu fiquei meio perdida, mas eu vou testar, desativar os comentários durante o devocional, e aí no começo e no final eu ativo de novo para a gente poder se despedir e conversar um pouquinho, tá bom? Então vamos lá, vamos para o nosso assunto de toda quarta-feira agora então, remir o tempo. O que será que significa isso? A ideia de estudar esse tema sobre remir o tempo, sobre a administração do tempo, ela já estava na minha cabeça há um tempo. Para quem chegou aqui no Filipenses 4.8 no ano passado, talvez você se lembre que um dia nos stories eu pedi ideias de temas que vocês gostariam que eu escrevesse na época, porque eu ainda não fazia lives nem vídeos, né? E a administração do tempo foi uma das que apareceu mais de uma vez. A maioria de nós gostaria de ter mais algumas horas do dia para que a gente pudesse dar conta de tudo que tem para ser feito ou de tudo que a gente gostaria de fazer. A gente vive numa época que nunca foi tão cheia de oportunidades diferentes. Hoje, num clique, se você quiser sair da live e testar isso, você sai daqui e vai direto para dentro de qualquer museu, qualquer não, mas muitos museus da Europa. Você pode visitar museus da Europa num clique. Você faz cursos do que você quiser nas mais renomadas universidades, algo que seria completamente inacessível em outra época ou de outra forma. Você pode ter acesso a amizades que você não vê e que você não conversa há muito tempo. E por isso, e por tantos outros motivos, nós ficamos ocupados. As oportunidades, elas são muito boas para elas serem desperdiçadas, e elas são mesmo. Mas exatamente por isso, a gente acaba não falando não para nenhuma. E aí as nossas agendas ficam super lotadas.
Parece que a gente está sempre muito ocupado, sempre ocupado, sempre sobrecarregado, sempre atarefado. E parece, inclusive, que a gente vive num mundo que gosta disso a tal ponto que a gente fica até constrangido se a gente não disser que a gente está super atarefado. Não sei se já aconteceu com você. Alguém vai e te pergunta, e aí, muita correria? Tá na loucura da vida? E aí você fica meio sem jeito se você não estiver amalucada. E você acaba concordando. Você fala, não, sim, uma correria é uma loucura, né? A vida é uma loucura. Porque afinal de contas, se você falar que não, se você falar que você não tá nessa loucura da vida, a pessoa vai achar o quê de você? Que você é preguiçosa, provavelmente. Parece que estar sobrecarregada é a moda. E uma vez eu ouvi por aí, quem não tá levando trabalho para casa para fazer no fim de semana, provavelmente não tá fazendo o trabalho direito. E ela não estava brincando, eu sei disso. Esse é o movimento, essa é a vibe. Quem não tá cheio, atolado de coisa para fazer, precisa estar ou tá errado. E as nossas crianças estão crescendo nesse mesmo ritmo. As crianças têm aulas muito puxadas na escola. Elas fazem natação, balé, inglês, computação, hipismo, espanhol, discipulado, musicalização, coach, fono. Elas nunca foram tão estressadas, tão inseguras e tão sobrecarregadas. E por favor me entenda, não tenho nada contra nenhuma dessas coisas, mas todas elas juntas têm tido, e a gente não pode negar, todas elas juntas têm tido um efeito nas nossas crianças, porque tem tido efeito em nós também. Nós estamos sempre sobrecarregados, e eu me incluo muito nisso. Assim como em todas as outras séries, todas as outras temporadas. Essa é apenas mais uma, que o tema também me motivou, não porque eu sei mais do que vocês sobre isso, mas porque eu precisava saber mais do que eu já sei sobre esse assunto. Eu me coloco diante de vocês, mais uma vez, com muita humildade, como alguém que precisa ser melhor administradora do seu tempo. E aí eu fui atrás de estudar. Eu precisava aprender, descobrir por que eu às vezes tenho a impressão que o tempo está me escapando pelos dedos e eu estou sempre ocupada. Olhando para a minha agenda e pensando como é que eu fui parar nisso, fazer tudo isso, como é que eu aceitei tudo isso? Ou então, como é que o dia passou e eu não dei conta de entregar o que eu precisava, eu fiz um trabalho mequetrefe só para dar conta de manter o prazo. O que está acontecendo com essas horas do dia que o Senhor me dá todos os dias? Essa não vai ser uma série para te trazer 5 dicas práticas e infalíveis para que todos os seus afazeres caibam nas suas 24 horas. Eu não quero te ensinar a aproveitar, congelar comida, fazer almoço, jantar e café da manhã em 15 minutos. Eu não vou te ensinar a organizar a sua agenda ou como limpar a sua casa com o método Naná. Embora cada uma dessas coisas tenham sim o seu valor. Tenham, de verdade. Mas elas já estão por aí. E, além disso, eu vou te confessar, eu já tentei muitos métodos. Eu li, reli de novo e grifei Marie Kondo, do começo até o final. Eu disse tchau para tudo aquilo que não me dava alegria, na esperança de que uma casa mais organizada demandaria menos tempo para cuidar, o que é verdade. E com isso, eu teria mais tempo livre. Eu já li livros sobre produtividade. Eu já li técnicas para fazerem as coisas caberem no seu dia, mas a verdade é que cada uma dessas coisas, embora elas sejam boas em si mesmas, elas moldam o meu exterior. E justamente por causa disso, se eu usar só essas coisas, se eu me valer só de técnicas e se eu olhar só para essas técnicas, elas vão estar fadadas a me deixar na mão em algum momento. Lembra por quê? Por causa do copo. A gente não tem como não falar do copo. Por causa do copo. Aquilo que sai de dentro de mim é o que já está lá dentro, é o que está dentro do copo. Então, se eu não tomar cuidado com isso, eu posso moldar o meu exterior. E o primeiro peteleco, o primeiro compromisso bom demais para eu dizer não, a primeira circunstância difícil ou adversa da vida que eu enfrentar na minha agenda lotado, que vai sair de lá de dentro, é uma vida desorganizada. Então, eu estou protegendo o meu copo de tomar esse peteleco. Eu não estou mudando o que está lá dentro. Então, eu preciso pensar nisso. A gente vai ter que olhar lá para dentro. Nesse sentido, então, é que eu truco um pouco, se assim eu posso dizer, a ideia de que uma agenda e uma vida abarrotada, elas são consequências só de uma falta de habilidade da pessoa e que aprender técnicas e segredos infalíveis é o que vão trazer mudança duradoura. Bom, então se nós queremos viver para a glória dele, como que a gente vai se disciplinar? Como lidar com a questão do tempo?
Porque assim, mesmo rodeado de imensas boas intenções, com frequência a gente chega no final do dia e a gente tem que se perguntar: o que foi que aconteceu aqui, que a impressão que eu tenho é que eu não fiz nada do que eu queria fazer. Então, o que eu quero ver com você nessa série de 8 semanas é cavar um pouco mais fundo e descobrir o que está por trás dessa vida super ocupada que a gente se acostumou a levar. Entender por que a gente se percebe desse jeito, como Paulo coloca lá em Romanos 7,19. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Quer você seja universitária, profissional, mãe de 1, mãe de 2, mãe de 5, pai, marido, pediatra, dona de casa, professor, faça educação domiciliar. Mas a ideia é que a gente precisa entender o que acontece no nosso coração para que a gente entenda por que a gente chegou onde chegou e também entender como mudar, se é que é possível mudar, tá bom? E aí a gente vai precisar da Bíblia. E a Bíblia nos diz o seguinte: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Isso está em Hebreus 4:12. E se você está aqui desde a temporada passada, você deve ter visto que a Bíblia é suficiente. E ela tem, então, as respostas para nós no que diz respeito ao nosso tempo também. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3:16-17 diz assim. Foi inclusive o versículo que a Esther leu na live de encerramento. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela é prática e ela é atual. E é por isso que a gente vai tanto precisar dela para fazer aquilo que ela mesma nos ensina em Efésios 5:15-16, quando diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ou dependendo da versão da Bíblia que você tem, mas viva como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Sim, é na Bíblia que a gente encontra que a gente deve remir o tempo ou aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Nós estamos muito ocupados e com isso vem também a distração e a desorganização. A gente não consegue focar naquilo que realmente é importante. Por ter muita coisa para fazer, a gente não faz o que precisa e ainda vê escapar pelos nossos dedos as coisas mais importantes. Viver de forma frenética e cheia de compromissos, mesmo dentro da igreja, não significa uma vida frutífera, muito menos que a gente está aproveitando ao máximo ou remindo o tempo. Significa tão somente que a gente está muito ocupado. E o pior que nós podemos temer em tudo isso são os danos espirituais causados por uma vida que é sobrecarregada. E nós podemos citar 2 principais aqui. Filipenses 4:4 nos diz que a gente deve se alegrar sempre no Senhor. Uma vida sobrecarregada dificilmente se enquadra nesse padrão. Quando os prazos apertam e a vida parece não caber mais nas 24 horas, a primeira coisa a sumir, gente, é a nossa alegria. Nós ficamos ansiosos, impacientes, irritáveis, frustrados e isso, curiosamente, impacta diretamente até na nossa produtividade, que a gente está querendo tanto zelar ou mostrar. O Kevin DeYoung, no seu livro Super Ocupado, ele conta sobre um médico cristão chamado Richard Swenson e ele defende o conceito de margem de uma forma que eu achei muito interessante. Segundo ele, margem é o espaço que existe entre os nossos deveres e os nossos limites. E ele diz que a gente tem que planejar com margem, ou seja, planejar para o não planejável. Que ainda sobre um espaço entre aquilo que a gente tem que fazer e aquilo que a gente dá conta de fazer. Os nossos deveres e os nossos limites. Tem que haver um espaço entre eles. E isso é uma coisa que mudou a minha perspectiva. A gente precisa entender o que é possível para nós e então montar a nossa agenda não de acordo com isso, mas para menos do que isso. Porque afinal, como a gente já sabe, sempre vão existir os imprevistos que nos consomem. E se a gente não tiver essa margem, é a nossa alegria, é a primeira a ir embora. Então, uma vida super ocupada pode roubar a nossa alegria. Mas existe um outro problema que muitas vezes a gente não vê.
a gente precisa pensar no que está por trás dessa agenda superlotada. Uma tendência ou uma necessidade demasiada de agradar as pessoas acima de tudo? De tal forma que pra gente é impossível a gente dizer não? Será que é isso que está por trás da nossa agenda abarrotada? Será que é uma ambição implacável, um desejo por mais e sempre mais pela manutenção de um padrão de vida ou de uma aparência que não está cabendo e por isso a gente se esforça, se sobrecarrega, porque é isso que está por trás? Será que é uma falta de significado de vida que se preenche por uma ocupação em excesso? Porque afinal de contas, pessoas super ocupadas sempre dão a impressão de que elas são mais importantes. Então eu fico super ocupada fazendo sim, dizendo sim para tudo, para que isso me dê algum senso de propósito ou de sentido na vida? O que uma agenda frenética revela sobre o nosso coração? Uma agenda bagunçada normalmente indica outras áreas da vida bagunçadas. E aí a gente tem que voltar para um versículo que a gente viu um dia específico para ele lá na série Embaixo do Tapete, que é Provérbios 25, 28, que diz o seguinte: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe se dominar. Tanto em Provérbios como no Novo Testamento, tem muita advertência em relação à importância da gente ter autocontrole. E lá na série Embaixo do Tapete, a gente falou sobre o autocontrole em 3 formas principais. O controle do dinheiro, o controle da ira e o controle do comer e do beber, né? Mas saber se dominar é essencial na conduta cristã em todas as áreas. Ou seja, o tempo também. Eu também preciso controlar o meu tempo e ter domínio, não sobre ele, mas sobre mim mesma na forma como eu faço uso dele. Autocontrole nesse nosso contexto, então, não é o domínio do tempo por meio da minha força de vontade ou da minha técnica infalível. O autocontrole é o controle da pessoa pela força do Espírito Santo. Se a gente fizer um cuidadoso exame dos nossos dias e da forma como a gente gasta os nossos minutos e as nossas horas, a gente vai ver que existem algumas brechas que a gente foi abrindo no nosso muro de proteção, e que a gente foi sutilmente deixando que entrasse na nossa vida de tal forma que quando a gente se dá conta, a nossa cidade está indefesa. A gente está como uma cidade com os muros derrubados. Horas se foram, a gente não fez o que a gente tinha que fazer. E é por isso, então, que a gente precisa identificar isso tudo e ver como que a gente cuida deles com sabedoria e com autocontrole, para que eles não consumam um tempo precioso da nossa vida. Quer alguns exemplos? Procrastinação, redes sociais, falta de prioridade, preguiça, distração, falta de constância na manutenção de uma agenda organizada. E essas foram algumas das principais respostas que apareceram naquela enquete que eu coloquei nos stories há 2 semanas. E sabe de uma coisa? As respostas não variaram muito entre elas. E isso mostra para nós que não existe, de fato, tentação nenhuma que não seja comum aos homens. Tantas outras pessoas lutam com as mesmas coisas que nós no que diz respeito à organização e manutenção de uma agenda equilibrada, de uma boa administração do tempo. E se isso é verdade, o restante do versículo também é verdade. Se não existe tentação que não seja comum aos homens, a gente também pode crer que Deus é fiel e Ele não vai permitir que a gente seja tentado além do que a gente consiga suportar, mas que Ele nos dá ferramentas e escapes para que a gente possa, sob a dependência do Espírito Santo, organizar a nossa agenda de forma a gente se livrar dessa superocupação, dessa sensação de estar sobrecarregado e atolado de coisas para fazer. Nós remimos o tempo quando a gente se dá conta de que no fundo, nós não podemos administrar o tempo. Como bem coloca Elizabeth George, o tempo é incontrolável, ele é implacável e ele está sempre escoando, sempre fluindo em direção à eternidade. O que nós podemos administrar, então, não é o tempo, mas sobre a ajuda do Espírito Santo, o que nós podemos administrar é o nosso eu. Por isso, o autocontrole voltou. Por isso, o autocontrole aqui. O tempo é implacável, mas a nós mesmos é possível dominar. E vai ser esse o nosso foco. Nós remimos o tempo quando nós aprendemos a nos dominar debaixo da orientação do Espírito Santo e aproveitamos ao máximo a nossa vida, o nosso tempo limitado aqui na Terra, cumprindo os propósitos de Deus.
Nós não somos eternos. Lembra disso? Ontem eu estava revendo, porque foi um dos últimos vídeos que subiu lá no YouTube da série Deus Incomparável, e eu até compartilhei nos stories brincando para quem quisesse estudar antes. Quando a gente falou sobre Deus é eterno, a gente trabalhou um pouco essa questão de remendo o tempo. A gente costuma achar que a gente é, e que a gente tem todos os dias, forever, para sempre, à nossa disposição. Mas nós não somos eternos. Só Deus é eterno. E nós remimos o tempo, então, quando a gente se lembra disso e a gente faz como Davi sabiamente nos adverte lá no Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Salmo 90, versículo 12. Quando nós entendemos que os nossos dias são finitos e limitados, nós alcançamos sabedoria para gastar cada minuto dele. O tempo é implacável, a gente não tem controle sobre ele. Mas nós podemos, pela ajuda do Espírito Santo, ter controle sobre nós mesmos na utilização do nosso tempo. Estaremos ocupadas se fizermos isso? Sem dúvida. Estaremos bastante ocupadas. Deus não chamou a gente para ficar de boa na preguiça. Nós estaremos ocupadas, mas fazendo a coisa certa. Fazendo a coisa certa e da maneira certa. E nós também vamos descansar, porque administrar bem o tempo também envolve descansar. Envolve tanto descansar que a gente vai ter 2 lives falando sobre descanso como disciplina espiritual, como disciplina bíblica, que a gente precisa fazer todos os dias, em algum momento da semana e em alguns episódios maiores durante o ano. Falando nisso, quer saber o que a gente vai ter durante essas semanas? Nós vamos, na semana que vem, definir produtividade à luz da Bíblia para entender como aproveitar cada segundo do dia remindo o tempo da forma como Efésios nos chamou para fazer. Nós vamos falar de alguns vilões e ladrões do tempo. E aí vocês se preparem, porque quem vai voltar, ele volta, gente, ele sempre volta. A gente vai falar sobre como o orgulho é um dos ladrões do nosso tempo e nos causa tantos malefícios que culminam numa agenda completamente desorganizada e abarrotada. Ele volta. A gente vai ver também o que as telas, os nossos celulares e a tecnologia de uma maneira geral está fazendo com a gente no que diz respeito à superocupação. Nós estamos sempre conectados. Sempre conectados. E isso não é somente algo bom. E a gente vai ver bastante sobre isso também. Vamos falar, como eu já disse, de descanso como uma disciplina bíblica e espiritual. E a gente vai ser um pouco prática também, sim, na questão de entender o que realmente importa e por onde começar a entender a nossa agenda. A gente vai mergulhar nessas áreas nas próximas semanas. Buscar a sabedoria de Deus para nos libertar de uma agenda frenética. Para hoje, que a gente tenha essa consciência da importância do motivo pelo qual a gente precisa remir o tempo. A gente precisa remir o tempo porque nós somos chamados a uma vida de autocontrole que nos chama a exercer domínio sobre todas as áreas da nossa vida e o tempo não é diferente. Nós precisamos remir o tempo para que a gente viva com sabedoria. Para que a gente viva com sabedoria e com propósito. A gente precisa remir o tempo porque quando a gente tem uma agenda abarrotada, uma agenda muito frenética, isso rouba a nossa alegria e isso muitas vezes está escondendo o verdadeiro problema que está dentro do nosso coração e está sendo refletido numa vida desorganizada e numa agenda completamente abarrotada. Nós remimos o tempo quando a gente aproveita cada segundo do dia com a definição bíblica de produtividade em perspectiva. E é por isso que esse vai ser o nosso ponto de partida, então, lá na semana que vem. Tá bom? Combinado? Deixa eu ver se eu consigo trazer de volta vocês. Consegui. Eu não sei se foi por isso, mas a tela ficou ficando, é ótimo. Mas a tela ficou escurecendo várias vezes durante a live hoje. Eu não sei se é porque a tela fica estática e daí ela apaga. Enfim, vou ter que fazer um estudo aí para ver se é isso mesmo. Mas muito bem, então é isso para hoje, nossa primeira introdução ao tema. Eu queria dizer algumas coisas para vocês. Teve bastante gente que me perguntou sobre o livro base, né? O pessoal queria saber qual era o livro base para eles conseguirem se preparar e tal, né? Para ler, para comprar. Então é o seguinte,
Eu disse que eu tinha uma novidade, hoje eu vou contar para vocês e também contar com as suas orações para a conclusão desse projeto. Dessa vez, como eu tive o tempo para me preparar e tinha um desafio de trazer isso de uma forma que encontrasse alguns dos nossos desafios culturais e das coisas que a gente vive no Brasil, eu não encontrei muitos recursos escritos pelo nosso DNA brasileiro e coisas que a gente vive de uma forma mais direta aqui, então eu não consegui escolher um livro só e falar, eu vou pegar um livro e nesse um livro a gente vai seguir por ele, capítulo 1, 2, 3 e tal. Então eu usei muitos livros. E aí por isso é minha alegria dizer para vocês que existe um e-book meu saindo sobre isso. Um e-book da série, um e-book Remindo o Tempo, com os estudos da série que eu fiz capítulo por capítulo, transformando num capítulo de livro para vocês, para que o clube da leitura prévia possa ir ao delírio e o clube da anotação, anota tudo, também. Então, eu tentei fazer com que ele ficasse pronto antes da gente começar. Mas, por vários motivos que fogem do meu controle, ele ainda não tá. Mas eu acredito, e se você orar comigo, isso é possível, que até o final da semana que vem ele já vai estar pronto. E eu vou disponibilizar isso para vocês, com certeza, por um valor muito mais acessível do que se você for comprar todos os livros que eu vou indicar. Mas eu vou indicar todos eles aqui para vocês agora, tá bom? Então, a gente já tá no estágio de finalização dele, e isso também foi uma coisa boa, uma coisa diferente para mim, que teve até a ver com o tema da nossa live, porque eu tive que preparar todos eles antes, e foi um exercício muito legal. Então eu tô muito animada, ele está saindo, eu vou avisar vocês, assim que sair, pode ter certeza que vocês vão ser um dos primeiros, as primeiras a ficar sabendo, tá bom? Então vamos lá! Mas o que eu tô usando? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, porque eu sei que tem um pessoal que é animado. Eu trouxe aqui uma pilinha, ó. Esse aqui eu já falei, certo? Do orgulho e a humildade. Vai ter um dia assim que a gente vai falar sobre o orgulho que nos impede de dizer não muitas vezes e tantas outras coisas, que nos leva ao perfeccionismo e etc, etc. Só fazendo uma observação, que agora eu vi que o pessoal tá perguntando, as lives são semanais agora, tá bom? Então é toda quarta-feira que a gente vai se reunir. Então, também a ideia do livro é que no final de cada capítulo vocês tenham, inclusive, alguns desafios ou coisas para meditar durante a semana enquanto não chega a próxima, tá bom? Um outro livro que eu também usei bastante é esse daqui. Esse daqui é excelente, o Kevin DeYoung é excelente, então tudo que ele escreve é muito bom. Super ocupado, um livro misericordiosamente pequeno sobre um problema realmente grande. Esse daqui. Um outro livro, também na mesma linha, foi esse daqui. Eu devia ter posto na ordem, mas não pus. Faça Mais e Melhor, um guia prático para a produtividade. Esse livro aqui, ele é muito interessante porque ele é muito prático. Então, ele vai fazer aquilo, em grande parte do livro, que não é o meu objetivo na série, que é ensinar vocês a fazer isso, aquilo e tal. Mas ele ensina... Ele ensina ferramentas de gestão de tarefas, gestão de calendário, gestão de informação. É bem interessante. E ele tem uma definição bíblica de produtividade que é excelente. Outro livro, excelente. Esse aqui é Ellen Kretter, também assina embaixo, né, Ellen? Como Organizar a Sua Vida e o Seu Coração, um guia para mulheres que querem vencer o caos, publicado pela editora Vida Nova. Livrinho fino, muito bom também. Esse aqui não poderia deixar de aparecer, mas eu falei sobre ele hoje, quando a gente falou sobre autocontrole. Como integrar fé e trabalho, Tim Keller, a teologia e as orientações que ele dá sobre o descanso bíblico é excelente nesse livro aqui. O Sofrimento Nunca é em Vão, da Elizabeth Elliot, porque ela traz uma abordagem interessante sobre a gente fazer o que a gente tem que fazer mesmo em meio ao sofrimento, e a gente vai ter um dia para falar sobre isso, que circunstâncias difíceis afetam a nossa agenda, mas ela traz uma perspectiva muito boa. E esse daqui é um livro antigo que eu sei que tem em português, mas eu não sei o nome dele. É um livro da Elizabeth George, possivelmente o último livro dela que eu li. E eu gostei muito, que chama Life Management for Busy Women. Se eu não me engano, em português ele é alguma coisa do tipo A Vida de uma Mulher de Negócios, alguma coisa assim. Eu sei que não tem... A minha singela crítica, embora o livro seja muito bom, é que quando a gente coloca isso em português... A Vida de uma Mulher de Negócios, parece que nós estamos falando de mulher de negócios
né? Mas não é esse o foco, não é esse o objetivo. Mas é um livro muito bom, esse aqui é muito bom. E tem um outro também, só que está no Kindle. Esse aqui é o seguinte, no dia que a gente for falar sobre isso, eu vou falar muito para você comprar esse livro, que é esse aqui. 12 maneiras como seu celular está transformando você. Esse livro aqui, além do e-book que vai ser lançado, esse livro aqui é um livro que você deveria comprar. A gente não vai falar sobre sobre todo o livro, ele não é o nosso livro base, mas esse livro é espetacular. 12 maneiras como seu celular está transformando você. Se você está olhando e falando, gente, são 18 livros, o que está acontecendo aqui? Você quer um, além do e-book? A Vida de uma Mulher Atarefada, que bom que mudou o nome, tá bom. Esse é um livro muito bom, da Elizabeth George. Se você quer só um de toda essa lista, não, sério, não vai rolar 18 livros aí, me fala um. Eu vou te falar esse um. 12 maneiras como seu celular está transformando você. Eu posso sim fazer um post com todas essas capas depois, como leitura complementar, recomendando todas essas leituras para vocês. Lembrando que, assim, cada um deles foi usado com um propósito diferente para a construção do propósito maior da série, tá bom? Então, se você escolher um, ler e falar, pô, isso aqui não tem nada a ver com todo o resto, é porque existem motivações diferentes para a utilização de cada um. Mas ao longo de cada episódio, eu vou dizendo quais foram os que eu usei para cada dia, tá bom? Mas foram esses aí, então. E é isso para hoje. Tava com saudade de vocês, que bom que vocês voltaram. Eu espero muito que vocês aproveitem essa semana para meditar, refletir sobre essas questões, sobre a sua agenda, sobre aquilo que tem ocupado realmente a sua vida. Se você tem tido a sua alegria roubada por conta disso, ou se isso, na verdade, não está mascarando alguma coisa que a gente precisa cavocar e, sob a ajuda do Espírito Santo, a gente vai cavocar, sim, para que a gente tenha uma vida que vá honrar a Deus também na forma como a gente usa as 24 horas do nosso dia, tá bom? É isso então, gente. Vejo vocês na semana que vem. Para quem perguntou, todos os dias as lives vão ficar salvas no IGTV, no YouTube e também no Spotify. E eu espero vocês na próxima quarta-feira. Assim que eu tiver novidades do e-book, eu vou avisar vocês, tá bom? Um beijo para todo mundo e até semana que vem. Tchau!